Um grande abraço a todos os nossos amigos e telespectadores. Vamos abrir aqui o 21º Causos Médicos. Hoje tenho a honra e a satisfação de trazer um grande amigo, um exemplo aí na medicina, Dr. Ronald Maia Filho. Ele é médico e pediatra pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, especialização em pediatria, residência em herbiatria. Tem especialização em medicina esportiva pelo CEMAF da Unifesp. É advogado também, graduado pela PUC de São Paulo. Ele tem doutorado em Ciências da Saúde pela Unifesp, no cuidado centrado ao paciente. E atualmente é o diretor médico no INTS, além de ainda exercer pediatria e herbiatria na Prefeitura do município de São Paulo. Com grande experiência na área de gestão hospitalar, Dr. Ronald certamente trará uma história bastante ilustrativa que vai inspirar os nossos colegas médicos que olham para essa possibilidade de carreira além da pediatria, é claro. Ronald, muito obrigado por recebê-lo, é um prazer, é uma honra, obrigado por conseguir sentar conosco para bater esse papo legal aqui. Eu que agradeço, Rodrigão, um prazer imenso, viu? Uma honra pelo convite. É um momento para a gente nos reencontrarmos, Sim. Né? Nós temos uma história longa juntos aí, de mais de 30 anos aí entre escola, vida profissional. E é muito bom estar aqui com você para a gente relembrar algumas histórias. Bacana, Ronald. O Ronald foi meu veterano lá na Escola Paulista. Acho que quando eu entrei, você era do 5º ano, né? Salvo engano, 63, 59, isso, né? É, isso mesmo. Então, o Ronald sempre com o seu perfil aí, agregador, ele era o grande líder da equipe de futebol lá, organizando aquele time, escalando a galera junto com o técnico, né, Ronald? É, isso mesmo. Fazendo uniformes, né? E até hoje eu continuo, né? Jogando meu futebolzinho, tentando, né? Muito bom. Tava comentando com o Rodrigo que a gente vai ter o Alume agora, né? Uhum. O jogo da escola. Então, a gente ainda continua. Agora eu jogo naquela região entre a grande área e a marca do pênalti. Perfeito, mas já é um uma movimento tudo ali, viu? Muito bom, muito bom. Mas, Diga, Ronald. Não, mas é isso. Você estava falando, né, um pouquinho, a gente vai vendo quanto você falou aí. Vai passando um filme, né? A gente vai lembrando de toda a trajetória. Mas a verdade, Rodrigo, assim, não é isso que me define, né? O que me define é ser médico, né? Eu sou médico 24 horas, né? Eu costumo me apresentar assim, né? Sou filho do Dr. Maia, meu pai era médico, né? Passou esse amor para mim. E hoje eu tenho o privilégio de ter minha filha formada médica há pouco tempo. Então, eu sou o pai da Marília. E, assim, meu prazer é poder ajudar as pessoas, né? Cuidar de pessoas e fazer o que eu gosto, né? No SUS, que o SUS é minha grande paixão, eu sou apaixonado pelo SUS. Uhum. E é isso que me motiva todos os dias. Não, imagina. E eu acho que é esse amor e entrega pelo que você faz que motiva tanto quem trabalha contigo, né, Ronald? Eu acho que eu sou um exemplo da minha atividade junto à gestão, na época que trabalhei, o Ronald era diretor superintendente de um hospital da SPDM, aqui de São Paulo, lá em Guarulhos, e ele realmente cativava, acreditava e motivava as equipes. Eu acho que isso eu já te confessei, mas sou obrigado a falar, acabo tentando trazer hoje para os meus modelos de organização de equipe, de gestão, ou seja, motivar, crescer junto, apostar no time, né? Que a coisa sai, né, Ronald? É isso mesmo, né? Os paralelos são vários, né? Entre o futebol, liderança, né? Montagem de equipes, né? E eu sempre trouxe isso comigo. Muito bom. A minha ida para a gestão acabou sendo quase que por acaso, né? Uhum. Eu, como você estava contando, eu fiz direito antes, me formei advogado, mas sempre a paixão pela medicina me trazendo, e chegou um momento que eu precisava ser médico, né? E aí, quando eu fiz essa transição para a medicina... Quantos anos após o direito? Acho que você já me disse essa história, foi para trazer... Na verdade, eu estava no 5º ano de direito, e aí já comecei a fazer o cursinho no segundo semestre para poder, né? Prestar o vestibular, que o vestibular na nossa época era complicado, Sim, né, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia acho que está mais difícil a residência, mas na nossa época o vestibular eram poucas universidades, né? E graças a Deus deu tudo certo e eu acabei entrando lá na Escola Paulista. E aí a minha paixão sempre foi a clínica, né? Acabei indo para a pediatria e eu não pensava em fazer gestão. Era uma coisa que eu falei, bom, eu fugi do direito, né? Mal sabia eu que o direito ia me acompanhar e me acompanha até hoje. É algo muito importante na minha vida.
Mas eu falei, não, eu quero atender, né? Então, assim, quando me veio o primeiro convite para eu poder entrar na área de gestão, e ele veio muito pelo direito, pelo fato da minha formação em direito, né? Eu neguei, né? Eu falei, não, obrigado, não, eu mudei toda a minha vida porque eu quero atender pessoas, eu quero cuidar de pessoas, né? E aí eu neguei, não fui. Aí depois de um mês, novo convite, aí eu resolvi dar uma olhada. E estou aqui até hoje, mas sem deixar a parte clínica, porque eu gosto muito de atender também, né? Mas aí você percebe que você consegue ajudar muito mais gente, né? Com linhas de cuidado, com organização bem estruturada. Você consegue... É muito gostoso você atender uma pessoa, atender bem, conseguir ajudar aquela pessoa. Mas você ajudar uma população, né? Como a gente fazia lá no Pimentas, né, Rodrigo? A gente mudou a história de uma região lá, né? Então, isso que ainda faz meus olhos brilharem ainda até hoje. Eu gosto muito de poder mudar realidades, né? E dentro do SUS, né? Eu já tentei ir para o mercado privado, estive lá por alguns anos, foi um grande aprendizado, mas, assim... Algo te trouxe de volta ao SUS? Não, o SUS é incomparável, né? E acho que a pandemia trouxe isso muito para a gente, né? Eu acho que se havia alguma dúvida... Quando a gente passou pela pandemia, né, e a pandemia modificou a realidade de todo mundo, não há quem não tenha saído transformado da pandemia, pessoalmente e profissionalmente, ela mostrou a força do SUS, né? Na hora que a coisa ficou feia, o SUS que tomou a frente e trouxe, se não respostas, trouxe ações, né? Então... Eu sou um SUS Futebol Clube. Muito bom, Ronald. E assim, contando lá na medicina, a hora que você ingressa, você falou que gostava da área clínica. A pediatria surge lá para o final, durante o internato, ou você se identificou como pediatra aí para essa galera que está cursando e está sentindo aquele chamamento para as crianças? Como que isso foi? Então... Eu iria fazer cardiologia, né? Já tinha tudo na minha cabeça para fazer cardiologia, mas a questão das doenças crônicas, né? E da questão do cuidado da criança. A criança você começa a tratar, daqui a pouco ela está no corredor, recuperada e já pulando. As doenças estão num momento mais inicial. Então, isso que me apaixonou na pediatria, né? E na cardiologia, eu tinha aquela questão das doenças crônicas, que muitas vezes você não conseguia mudar o curso. Isso me desencantou um pouco. Mas eu acho uma grande especialidade também. Mas a pediatria, o que me trouxe para a pediatria foi essa questão de você pegar a criança e conseguir mudar aquela história naquele momento. Daqui a pouco ela já recupera e está no corredor. Não que não tem outro lado também, né? Muitas vezes você tem que estar preparado para perder um paciente, uma criança, e isso é muito duro, muito difícil, e acontece. Então, quem vai para a pediatria tem que estar preparado para isso, né? Eu pensei até em fazer oncopediatria, mas, em um certo momento, eu acabei indo para a ebiatria. A ebiatria é o atendimento aos adolescentes, né? Que é algo muito gostoso, porque aí você já tem a relação, a conversa e a história clínica direto com o adolescente, as informações vêm direto do adolescente para você. Você não tem que fazer aquele telefone sem fio, né? Com os pais, claro que você também interage com os pais, mas assim, você tem a informação direta do adolescente. E o adolescente é apaixonante, né? Assim, tem o mundo pela frente, então é uma área bem gostosa para atuar. O aspecto psicológico também, né? Uma idade de conflitos, de desculpa, conhecimento do mundo. Acho que exige bastante aí desse profissional herbiatra, né? Porque não é criança e não é adulto, né? E eu não tenho dúvidas que o pediatra é o melhor profissional para atender essa criança, esse adolescente, né? Porque as doenças são muito parecidas, né? Você já começa com algumas doenças da vida adulta, mas assim, as doenças são muito parecidas com as doenças da pediatria. Então, você tem um híbrido aí e é muito instigante, é muito gostoso. Essa resposta clínica da criança, que eu acho algo mágico, né? Eu lembro de uma história, do Hospital Vila Maria, que é do Hospital pela SPDM, que a gente passava no internato, na pediatria lá. E na enfermaria tinha uma SEMI, a gente ficava sob a supervisão dos professores da pediatria, dos preceptores, e chegando, tinha uma sala que era de evolução, que a gente, uns poucos sentavam, alguns ficavam em pé no balcãozinho. O pessoal vai chegando, tinha os pacientes, eu lembro que tinha uma criança que estava na SEMI, que era que seria uma evolução que eu discuti com o preceptor do dia,
Mas tô lá na sala, em pé, no balcão, começando a fazer as prescrições, né? As medicações que essas crianças iam receber naquele dia. De repente, eu recebo um chute debaixo do balcão de uma criança que sai correndo, né? E era aquela criança que estava na semi até outro dia, né? Você vê. Então, isso traz muito pra gente, né? Aquela criança que inspirava preocupações, monitorado, uma evolução fantástica clínica de um dia para o outro e acaba evoluindo favoravelmente, né? Acho que isso ilustra um pouco, né? O que é a magia de poder atender crianças no dia a dia. Sem embargo, das questões, né, difíceis, das doenças graves, de fato, que atingem também essa faixa etária. A gente veio de uma época, né, que a gente tinha aquele contato com a enfermaria muito próximo, né? E eu tento trazer isso para o meu dia a dia hoje também, dentro da medicina e da gestão, né? Uhum. E a gente conhecia os pacientes pelo nome, né? Já havia alguns pacientes crônicos, né, no Hospital São Paulo, que a gente conhecia pelo nome. Eu lembro do nome de cada um deles ainda até hoje. E isso era um grande aprendizado, né? E a gente aprendia dia a dia com a resiliência dessas crianças, né? Mesmo aquelas com doenças crônicas e que iriam conviver o pouco resto de vida com doenças gravíssimas, né? Então, assim, era inspirador. E então isso acontece um pouquinho antes do internato, no internato, e vem a pediatria. Vem a pediatria, depois a ebiatria. E a herbiatria, são 3 anos de residência de pediatria, mais 1 de herbiatria? Fiz 2 de herbiatria. 2 de herbiatria, 5 anos de residência. Foram 2 e 2, né? 2 e 2. O terceiro que já ia para a especialidade já, e faz 2. Então foram 4 anos de residência no total. E aí saiu da escola, continuou lá um tempo na preceptoria, como é que foi? Assim, minha vida inteira eu fiz na escola, né? Desde a formação, graduação, MBA, na parte de gestão, tudo foi a escola, assim, eu sou muito grato à escola, né? Então, uma coisa que eu ainda gostaria na minha vida é voltar para a escola, né? Estou compartilhando aqui com vocês. Precisa cavar umas horas nessa correria aí, né? Mas assim, fiquei muito tempo lá no ambulatório, né? De pediatria, de ebiatria. Medicina esportiva eu fiz lá também, né? Porque é outra grande paixão, esporte na minha vida. E as coisas são todas... Hoje em dia a gente tem muito a questão da medicina de qualidade de vida, né? Uhum. É uma coisa que não tinha muito na nossa época. Mas assim, eu já pensava em algo assim, né? De você aumentar o seu conhecimento para poder trazer isso para o consultório e recursos para você poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Minha filha está indo muito para essa área agora. Hoje em dia tem hoje em dia você tem residência em medicina esportiva, né? Uhum. Na nossa época não, existe uma especialização. Então, assim, trabalhei muitos anos lá no CEMAF, fazendo testes ergospirométricos, também foi um grande aprendizado. E, legal. Assim, acho que o gostoso da medicina é isso, né? Você entra para fazer uma coisa e você acaba fazendo 1000 outras coisas, né? Os caminhos, eles não são excludentes, né? Então, você vai se aperfeiçoando e vai abrindo novos caminhos e uma coisa... Você nunca perde nada, você sempre agrega conhecimento, né? E quanto maior esse seu conhecimento, maior esse seu leque, né, de opções, né, terapêuticas, de diagnóstico, você acaba se qualificando como profissional, tendo mais recurso para o seu consultório, para o seu dia a dia, né? Então, acho que o que me apaixonou na medicina também é muito isso, o que me apaixonou na gestão foi isso também, de você poder ter vários caminhos, né, abertos, né? E isso é muito bom, você não enjoa, né? Então, até hoje em dia eu ainda faço gestão, a maior parte do meu tempo eu faço gestão, mas eu atendo como pediatra, como ebiatra, né? E isso me motiva muito, porque é muito ruim você fazer a mesma coisa o dia inteiro, né? Então, e na gestão tem essa questão que é muito legal, né? Por exemplo, você, vou implantar uma linha de cuidado em AVC, como a gente fez lá no Pimentas, né? Uhum. Pô, não sou neurologista, nem você, mas a gente vai buscar quem é e traz conhecimento e você consegue impactar na vida de muitas pessoas, né? Então, aí a gestão acabou vindo, como eu te falei, de uma forma para um convite, né? E eu, no primeiro momento, resisti, mas depois eu entrei de cabeça e gostei demais, né? Por esses motivos que eu estou te falando, pela essa possibilidade de você estabelecer linhas de cuidado. E nessas linhas de cuidado, você, olha... Eu sempre trago o exemplo do Pimentas, né? Lá a gente tinha 500 mil habitantes ao nosso entorno que não tinham acesso nenhum a protocolo de dor torácica, protocolo de AVC, protocolo de sepse. E a gente implantou tudo isso, né, Rodrigo? E com resultados excepcionais, né? Chegamos lá, acreditação ONA nível 3, né? Olha que orgulho você levar para uma população que não tinha acesso à saúde, né?
que a maior causa de morte era acidente por arma de fogo, ferimento por arma de fogo e tudo mais, a gente acabou trazendo todo um cuidado, né? Uma assistência à saúde. E acho que é isso que me inspira tanto na gestão. E mostra um pouco dessa questão que você disse de impactar vidas, né? Ou seja, o quanto que, naquele momento, com todas as dificuldades, as questões, né, do Serviço Público de Saúde, SUS, logicamente, você trouxe um time de excelência, mas eu me lembro, quando instalados, né, esses protocolos lá, não era diferente a abordagem e o tempo de atuação que se oferecia, né, nos suspeitas de AVC, do pré-cordial, do preconizado em grandes centros, né? Ou seja, a diferença que isso faz na saúde populacional daquela região. E aí é o paralelo com o futebol de novo, né? Você brinca de montar times, mas é verdade, assim, eu falei, bom, eu preciso me cercar das melhores pessoas que eu conheço, dos profissionais mais qualificados. Então, né, como eu fiz para você, eu falei, Rodrigão, vem para cá. Não, mas eu nunca fui para a área de gestão. Eu falei, eu também não tinha ido, então vamos, né? E assim fui trazendo, né, pessoas que eu conhecia, que eu confiava, dos mais diversos segmentos, e a gente montou um time que era um time forte, um time de excelência, né? Então, é muito parecido com o Tele Santana, né? Assim, você pega os melhores e escala, não importa a posição, que no final dá certo, né? Muito bom. E a gente acabou, né, levando saúde de qualidade para aquela população, né? Não, acho que o reconhecimento, sem dúvida, não só a ONA, mas acho que de cada parcela daquela população, da comunidade que, né, pôde usufruir e seguir com esse modelo que, de fato, fez a diferença. E foi uma grande escola, viu, Rodrigo? Hoje eu encontro com vários colegas daquela época, né? E, assim, foi uma grande escola para todos, né? Uhum. Então, eu vejo esses profissionais hoje em dia, assim, mesmo os que foram formados lá, né? A gente fez ensino lá, residência médica a gente tinha. E, assim, foi uma grande escola. Foram 12 anos, né? Então, acho que a medicina é muito sobre isso, sobre você agregar conhecimentos, buscar conhecimentos, trazer pessoas de qualidade para você conviver e aprender com essas pessoas. E aí é o ganha-ganha, acaba saindo, a coisa fica... Bem legal, bem legal. Mais uma vez, parabéns, porque realmente esse trabalho foi de excelência, acho que teve seus frutos, assim como os que continuam sob sua batuta. E na pediatria, para aquela galera que gosta da especialidade, pensa no mercado, eu sei que você é um apaixonado pelo SUS, atende junto à saúde pública municipal até hoje, apesar de todas as suas atribuições aí como gestor, diretor hospitalar. Você chegou a ter experiência atendimento privado de consultório da pediatria? Sim, até hoje ainda tendo. Você ainda divide o cuidado desses pacientes de município e ainda pratica o consultório com os pacientes privados. Então, assim, trabalhei muito em pronto-socorro, né, em enfermarias, né? E aí tem uma história que você também conhece, né? O Pirajussara, enfim. Então, eu já fiz de tudo, viu? Mas sempre dividindo a assistência com a gestão. Então, são duas grandes paixões, né? Uma paixão mais recente que é a gestão, mas sempre dividindo esse tempo para poder fazer o que eu gosto, né? E sempre dentro daquele conceito de cuidado centrado no paciente. Eu acho que isso é muito importante. Isso eu aprendi muito lá na escola. Eu comecei a aprender, né? Comecei a perceber a necessidade desse conceito lá na Escola Paulista, né? É uma coisa que a gente tem muito pouco na formação, né, dos nossos médicos hoje em dia. Então, esse conceito de colocar o paciente realmente no centro do cuidado, de trabalhar a experiência do paciente, foi algo que veio lá do Hospital São Paulo. Eu comecei ali na pediatria, que eu tive muito contato com isso. A gente tinha contato com pacientes oncológicos, né? Pacientes que muitas vezes precisavam de uma customização daquela experiência do paciente. O paciente está tendo que tomar um hidrolisado proteico, né? Que, assim, é muito ruim, né? Quem já tomou aquilo. Então, a gente pegava, ia buscar, misturava com banana, batia. Não podia, né? Era escondido que a gente fazia isso. Mas levava para ter um momento de satisfação, de prazer, né? Então, a gente tentava suavizar essa rotina dessas crianças, né? E de lá que me veio, na oncologia a mesma coisa, né? Você começa a se perguntar, né, assim, o que importa para aquela criança, para a mãe que está lá, né? Então, muitas vezes você se encontrava diante de pacientes fora de possibilidades terapêuticas, né?
E naquela nossa época tinha, olha, a ordem é não reanimar. Mas como assim? Né? Era importante aquele momento para aquela criança e para aquela família? Então, sim, eu era o médico de plantão, eu reanimaria, enfim. Então, foram embates homéricos, né? Do ponto de vista da questão ética. E sempre me veio esse chamado para melhorar a experiência do paciente, né? Eu percebi que lá, na época que a gente começou a faculdade, você um pouco depois, a gente ainda tinha muito aquela questão da visita à beira-leito lá na escola. Um pouco de distanciamento ainda, daquela história, daquela individualidade, né? Mas você tinha essa questão da visita à beira-leito que eu achava muito interessante e eu trago para os meus dias atuais, né? Uma coisa que foi se perdendo. E aí a gente começou a se afastar dos nossos pacientes, né? Começar a chamar paciente pelo nome da doença. Sim. Então, aquela apendicite do leito 1, assim, e a gente começou a se distanciar. Isso no final dos anos 90, né? Começo dos anos 2000. E, felizmente, o mundo percebeu que havia essa questão do distanciamento e começou a haver um movimento mundial para retomar esse cuidado centrado no paciente. Que nos Estados Unidos veio do IHI, que é uma instituição não governamental americana, que trouxe o conceito do triple aim, né, a meta tripla, que depois virou meta quádrupla e atualmente é meta quíntupla. E aqui no SUS, o Humaniza SUS, né? Então, isso que é interessante, esses paralelos, as coisas acontecem ao mesmo tempo no mundo todo de formas diferentes. Mas no final a gente está falando do mesmo conceito, né? Que é poder cuidar das pessoas de forma integral, né? E isso envolve muito a questão da experiência do paciente, né? E formas de você poder cuidar desse paciente. Estratégias para você poder melhorar essa experiência do paciente. Mas também a questão da qualidade, da segurança, que também fazem parte dessa experiência, né? Então, e esses conceitos que eu sinto falta, e assim, sempre que eu posso, né? Eu fiz isso recentemente na graduação da Unisa, né? Sempre que eu posso, eu levo esses conceitos para os jovens médicos que a gente não tem na faculdade. Sim. Então, é a questão de você melhorar a experiência do paciente, do que importa para aquele paciente, que é a famosa medicina baseada em valor, né? Que valor aquilo tem para aquele paciente naquela situação, né? Então, aí, com esses movimentos mundiais, né, a gente começa a felizmente migrar de um conceito, né, de pagar por serviço, né, que é aquele conceito americano, que hoje em dia percebeu-se que não se sustenta, para um conceito que está mudando para a medicina baseada em valor, né? O valor no sentido do valor que aquele tratamento agrega para o paciente, né? Nem tudo que você quer fazer por aquele paciente, o paciente quer que seja feito por ele, né? O que importa para aquele paciente, né? Então, eu sempre trago muito isso, né, em todos os lugares por onde eu passo, mesmo na época que eu passei pelo mercado privado e agora no Hospital Dia Santo Amaro, né, que é um hospital da INTS, eu sempre trago esses conceitos, né? Então, hoje em dia eu faço visita à beira-leito, eu implantei de novo a visita à beira-leito e eu passo visita lá também, eu não fico na minha sala, eu vou lá diariamente, passo a visita à beira-leito, troco, né, com os médicos, com os pacientes, porque na visita à beira-leito você orienta o paciente, é uma coisa muito rica, né? Você troca com o paciente, você tira todas as dúvidas, você melhora a comunicação médico-paciente, que é a gente que já passou pelo Conselho de Medicina, né, pelo CREMESP, né, Rodrigo? A gente sabe que a grande fonte dos problemas é a falta de informação, a falta de transparência. Muitas vezes, muitos dos problemas que lá chegavam eram decorrentes de uma não informação adequada, né? E você consegue melhorar essa comunicação com isso. O pessoal no começo estranha, né? Todo mundo lá, chega aquela equipe imensa lá, todo mundo de avental, mas é muito gostoso isso, né? Então, eu resgato um pouco desses conceitos antigos, acredito muito isso dentro da gestão, para poder realmente trazer o paciente para o centro do cuidado. Então, você rever todos os processos do hospital, cada processo, cada momento, para realmente colocar o paciente como centro de tudo isso. Muitas vezes você desenha os processos dos hospitais para os colaboradores. E não que não seja importante o colaborador, longe disso. Mas, assim, você tem que desenhar o processo para o paciente, né? E aí, dentro dessa evolução que eu estava te contando, do IHI, né, que começou com saúde das populações, experiência do paciente, percebeu-se que ainda faltava alguma coisa nessa equação.
E o que faltava nessa equação era justamente o significado, o engajamento do colaborador. E aí que é transformado no quádruplo aim, a meta quádrupla, né? Quando você começa a trazer o cuidado para o colaborador, algo que a gente já levava, já fazia lá, se você lembrar bem, lá no Pimentas. Sim. Né? É daquela época. E mais recentemente, com a pandemia, né, com a questão do acesso à saúde, veio a quinta meta, que é a equidade, né? Que é a questão de você poder dar acesso a todos. Isso também é muito legal, você poder dar acesso a toda a população de uma forma equânime, que já vem dos princípios do SUS, né? Então, você vê, são coisas, a gente está falando da mesma coisa, são os princípios do SUS, o Humaniza SUS, né? E isso tudo é muito legal, porque as pessoas estão enxergando, né? E mesmo o mercado privado, eu te digo, viu, Rodrigo? Está enxergando que o caminho é a medicina baseada em valor. E eu acho que, na prática, o seu modelo de gestão traz muito isso, né, Ronald? Eu lembro que, em que pese, né, o papel de diretor, a diretoria e os protocolos de gerenciamento de risco, comunicação, papel muitas vezes, não foram poucas vezes, né? E eu sou sincero em dizer, poucas vezes o diretor superintendente, vamos dar uma olhadinha junto com essa equipe naquele paciente, ou seja, a diretoria participando da dinâmica hospitalar, né? Ou seja, não ser algo frio que o corpo clínico e esse engajamento do colaborador, ou seja, eu vou lá bater na porta da diretoria para falar que eu estou com um problema. Muitas vezes a diretoria estava do lado desse colaborador, ou seja, acho que tem essa questão do pertencimento, sentir que, de fato, lá é uma equipe, né? Esse modelo é muito bacana. É liderar pelo exemplo, né, Rodrigo? Acredito que tem algumas coisas dentro da gestão, né? Uma delas é liderar pelo exemplo. Outra coisa é que quando você participa de uma visita dessas à Beira-Leito, o que você aprende, o que você percebe sobre os processos, né? Você sai de lá corrigindo um monte de coisas, né? Então, eu acho que é um aprendizado enorme e eu acredito muito no espaço para novas ideias, né? Na meritocracia. Então, assim, quando você consegue formar tudo isso, você cria uma coisa que é o santo graal para o gestor, que é a visão sistêmica, né? É a visão compartilhada e um pouco mais à frente a visão sistêmica, que é realmente você perceber que o cuidado tem que ser multidisciplinar, né? E integral. E quando você começa a fazer isso, os ciclos de melhoria vão acontecendo naturalmente. E a questão do colaborador, né? Assim, hoje em dia a gente percebe que, assim, e ainda mais com essa nova geração que vem aí, que é a geração Z, que está no mercado de trabalho, né? Você precisa engajar o colaborador. Sim. Então, não tenha dúvida disso, né? E para os novos médicos também é a mesma coisa. A gente está falando de uma geração que ela tá muito familiarizada com a tecnologia, mas ela é muito engajada do ponto de vista social, né? Dos projetos sociais. Há que fazer sentido, né? Fazer sentido e significado. E você quer saber, eles estão certos, né? Eles estão certos, né? Então, é uma geração que ela só vai trabalhar num hospital e se engajar se aquilo fizer sentido, se os valores estiverem alinhados com seus valores, né? E eles estão certos, né? A gente veio numa época que era diferente, não, você tem que ter um emprego. E hoje em dia, não, eles querem buscar algo mais, né? Que é o engajamento e o significado. E tem vários projetos para se fazer isso. Por exemplo, agora a gente está fazendo lá no Hospital Dia Santo Amaro um projeto pioneiro, que é o projeto de felicidade interna bruta no SUS, que é o FIB, né? Legal. Então, você sabe que no Butão, né, havia a questão... Todo mundo mede o PIB, né? Que é Produto Interno Bruto. O Butão, realmente, num certo momento, chegou e falou, olha, a gente vai medir o FIB, que é a felicidade interna bruta, que é isso que importa, né? É o que importa para eles. E, assim, de lá vem um projeto, né, muito grande. A gente tem alguns parceiros agora, uma delas é a Fair Jobs, que é uma empresa que só faz isso. E a gente agora está trabalhando a felicidade interna bruta no nosso hospital. Olha que legal. Bacana. E no momento que agora a NR1 mudou, né, e que agora você tem a dimensão psicossocial e de saúde mental, que tem que ser avaliada e tem que ser objeto de um projeto, as coisas se ligam, né? Estão se encaixando. Então, você faz uma análise, né, com essa empresa parceira, por exemplo, que é a Fair Jobs, eu faço uma análise de todo o meu hospital, como é que está a felicidade do nosso trabalhador por cada setor. Então, eu sei onde eu tenho que intervir, né? Aí eu crio um comitê de felicidade e eu vou, muito parecido com o que a gente fazia lá no Pimenta, mas assim, de uma forma mais estruturada. Mas eu vou ver o que eu preciso fazer para esse colaborador se sentir mais motivado, mais engajado, né? Então, são coisas... E aí é o paralelo da medicina com a vida, né? Quais são os verdadeiros motivos pelos quais um dia você resolveu ser médico,
né? Então, quais são as suas verdadeiras motivações? Então, essas perguntas a gente tem que se fazer todos os dias, né? O que faz você levantar da cama todos os dias, né? Então, assim, quais são os verdadeiros motivos pelos quais você fez sua opção profissional? E a gente tem histórias parecidas, né? Ao contrário, mas Sim, assim, eu comecei pelo direito. De certa forma, quando veio a ideia, você é um dos pilares. Eu falei, eu fiz o direito depois da medicina, alguns anos depois da residência, mas eu falei, não, o caminho é possível, né? Eu tinha bastante exemplo até do direito depois de alguns anos, mas eu falei, não, eu tenho exemplo inclusive de um grande amigo que foi advogado, a paixão da medicina bateu e ele veio, né? Ou seja, não fechar portas também, né, Ronald? Não fechar portas, e também a questão dos conhecimentos são complementares, né? Assim, eu uso demais em questão de contratos e na gestão, eu uso demais o direito, né? E estou sempre me aprimorando, né? O direito também é muito dinâmico, Sim. como é a medicina. Às vezes eu ligo para o Rodrigo para perguntar alguma coisa. Imagina. Mas, assim, é isso. Os conhecimentos são complementares e eu acho que tudo é sobre isso. Eu acho que, podendo falar, né, para essa nova geração de médicos, é que dá tempo de fazer tudo, né? Assim, não necessariamente a residência que eles vão escolher. Eu falo muito para minha filha isso, né? Não necessariamente a residência que você vai escolher é aquilo que você vai fazer o resto da sua vida. Você vai trilhando muitos caminhos, né? E se não foi aquele caminho, volta atrás e parta para outro, que dá tempo de fazer tudo, né? Então, seja um bom médico, né? Seja um bom médico, faça aquilo pelos motivos certos, né? Com valor e pronto, e acaba dando tudo certo. Dá tempo de fazer tudo, de você ter uma vida boa, uma vida digna, com uma boa recompensa financeira, sim, que é importante, né? Mas trabalhando com algo que você acredita, né? Isso que é a diferença, né? E esse caminho seu da gestão, até aquela questão que você disse, acho que às vezes a gente tem um pouco dessa geração também que ela quer, às vezes, almejar alguma percepção de resultado, um delta temporal que às vezes é mais precoce. E eu acho que os tutores, os preceptores têm essa missão de trazer essa tranquilidade e essa história para os mais jovens. Até como são imbricados os caminhos, né? Aquele profissional, independente da área que ele atue hoje na clínica, se houver oportunidade e curiosidade pela gestão, você é um exemplo prático. Isso não significa sacrificar a assistência, ou a parte assistencial. Né? Pelo contrário, Sim. potencializa seu alcance e pode ser uma excelente possibilidade profissional híbrida, ou seja, que se tenha satisfação na assistência e nesses projetos que são fantásticos que você trouxe aqui para a gente. Né? Como é a auditoria, como é a questão jurídica, pareceres legais, enfim, tem toda uma... A medicina é um mundo, né? E cada vez mais, né? E cada vez mais o conhecimento aí triplica, né? A cada 6 meses. Então, assim, é uma coisa brutal. Mas a gente nunca pode perder de mente essa questão no mundo que a gente tem relações cada vez mais superficiais, né? Que são as relações de internet, as relações, né? Você tem que se preocupar com as verdadeiras conexões, né? Então, assim, por isso que acho que é o equilíbrio, né? Agora a questão da IA, né? Sim. Muito se ouve falar da IA e tá todo mundo não, a IA vai substituir os médicos. Não vai. Gente, não vai. Fiquem tranquilos que não vai. Então, assim, a IA vem como uma coisa para nos agregar valor, né? Como, por exemplo, lá no hospital onde eu trabalho, a gente já lauda todas as mamografias com IA. Ou seja, a detecção de lesões na mamografia é muito mais sensível que o olho humano. Então, eu pego lesões precursoras com muito mais antecedência. Mas isso não quer dizer que eu não preciso do bom médico, do médico qualificado, né? O que a gente acaba fazendo é substituindo aí algumas atividades, né? Mas, assim, na minha opinião, nada substitui a inteligência real, né? Ou, assim, o cérebro humano. Eu sei que isso é polêmico, né? Eu estou entrando num tema polêmico, mas você lembra na época do xadrez de ouro, né? Kasparov, não sei o que lá, e criaram uma super máquina e falaram que ganhou. Não ganhou, assim. Então, assim, são coisas complementares, né? Porque, afinal, algumas coisas são insubstituíveis no bom médico, né?
a inteligência emocional, as soft skills, a empatia e o conhecimento também, que é claro que a grande vantagem é que o conhecimento você... A facilidade. A facilidade, lembro bem de uma propaganda antiga da Pirelli, né? Potência não é nada sem controle. Eu acho que é um pouco da IA. Hoje, a gente tem a oportunidade de fazer uma revisão de um tema quase que instantaneamente, atualizado com referências bibliográficas sólidas, a depender da plataforma que você usa. Só que isso é importante na mão de um médico que tenha raciocínio clínico e experiência profissional. Exato. Ou seja, concordo ele plenamente. Ajuda muito, porque ao invés de ter 2, 3 horas de levantamento, eu tenho 15 segundos. Se você buscar no Guyton lá, você já tem isso. Mas de nada adiantaria se isso não fosse aplicado por um médico dentro da sua experiência para aquela história daquele paciente. Eu acho que isso não tem como negar. Ninguém consegue substituir o médico em relação a isso. Né? Eu acho que é então, acho que é muito isso para essa nova geração que tem muito acesso, né, a esse tipo de conhecimento e talvez tirar um pouquinho da ansiedade deles. Calma, dá tempo, vai fazer sua residência. Dá tempo, algumas residências dá tempo até de você trabalhar concomitantemente, ter o seu rendimento, porque tem sempre aquele anseio do jovem, né? Preciso começar... Sim. E precisa mesmo, né? Começar a me sustentar, a gente se forma muito... Tá, você vê, quantos anos de residência e graduação, né? São 11, 12, né? 10 entre o início da graduação e o fim da residência. Então, esse profissional, ele chega mais tarde ao mercado e, obviamente, com as ansiedades de vida profissional, família. Mas hoje em dia a gente envelhece melhor, a gente vive mais, então dá tempo de fazer tudo, né? Eu mesmo comecei a medicina com 23 anos, porque eu já tinha feito direito antes. Então, né, assim, eu fui começar minha residência com 28 anos. Então, dá tempo de fazer tudo, né? É só uma questão de você ser coerente com os seus valores, com aquilo que você acredita, né? Então, não ficar buscando, não vou fazer essa especialidade só porque tem procedimento. Isso muda muito, né? Eu vou fazer oftalmologia porque tem esse procedimento, eu vou fazer... Tinha muito isso na nossa época, né? Não, que essa especialidade é boa, essa não é... Olha, acho que depois de algumas décadas aí na medicina, eu posso falar que, né? Óbvio, a gente vem de um grande centro formador, com grandes médicos, grandes professores, mas eu tenho exemplos de colegas nossos em destaque e em ótimas posições em todas as especialidades que a gente pode imaginar. Então, eu acho que é muito mais o que você disse, segue seu coração, seu princípio e tenha prazer no que você faz no dia a dia. O resto acontece. Acontece que hoje em dia a gente tem uma gama enorme aí de atuação para o médico, né? Enfim, com as redes sociais e com a questão da própria inteligência artificial surgindo. São vários campos novos surgindo, né? Então, muitas vezes essa formação, entre aspas, formal, né? Ela tem, enfim, tem muita gente atuando sem essa questão da formação, né, formal. Não, eu acho que é a razão também do nosso modelo, né? Para a gente, se a gente olhar 80% a 90%, seguiam o protocolo, que eu posso chamar, né? Ia se dedicar a buscar uma residência, depois entrar no mercado. E se o profissional hoje em dia sentir que o caminho dele não é esse, ok também, né? Ou seja... Mas eu ainda continuo defendendo a residência. Sim, sem dúvida. Assim, é importante, né? Isso eu ainda falo para minha filha, olha, não, mas faça a sua residência, mas dá tempo de fazer tudo, né? Mas acho que o mais importante é isso. Se não é aquilo que você gostou, né? Deixa aquilo como conhecimento agregado e busque outros caminhos, que dá tempo de... A medicina é apaixonante por isso, né? Não, até porque depois que passou, obviamente, a residência é um período em que a gente dedica muitas horas, mas, sem dúvida, muitas das histórias que ficam no coração da medicina são dessa época, né? São dessa época. Dos amigos de residência, dos chefes, daqueles casos que a gente discute. E esse amadurecimento mesmo, né? A profissão médica tem uma grande responsabilidade. Eu acho que quanto mais esse profissional tem bagagem e está seguro, melhor vai exercer de uma forma mais tranquila e vai ter uma profissão que ele vai ter mais satisfação no dia a dia, né? Quantas intermédias, né, Rodrigo? Muitas histórias que hoje em dia a gente não pode nem contar aqui, mas assim, intermédio, curso, né, Pauli e Poli, então assim, histórias riquíssimas que vão formando também, vão te formando como pessoa, como caráter, enfim. Muito legal. Então, é muito legal. A história, assim, eu sou um apaixonado pelo SUS e pela Escola Paulista de Medicina, então... Até hoje eu passo ali, quando eu passo, vejo o Atlético ali. O coração bate diferente, né? Bate diferente, né? Napoleão com a Botucatu vai chegando. Nossa, lá. Assim, minha vida inteira foi lá, né? E eu espero poder retribuir ainda para a escola, né? Eu sou muito grato pela minha formação. Minha formação veio da Escola Federal, né? Então, por isso eu gosto do SUS também. Eu gosto de retribuir isso, né?
E eu ainda quero retribuir para a escola um pouco disso. Sorte dos alunos, Ronald, tenho certeza. E, nossa, acho que hoje a gente trouxe um panorama não só dessa questão de como é multifacetada a medicina, ou seja, como a gente pode podem surgir, a gente pode se entregar a diversas vertentes nesse caminho. Você não se engessou e não me engessei, e acho que somos gratos, né, por ter nos permitido experimentar caminhos aí da medicina. A questão da gestão, a gente sabe bastante hoje essa situação do número de médicos no mercado, mas em contrapartida o número de oportunidades, e acho que a gestão está aí tanto na saúde suplementar, como no SUS, ou seja, aquele profissional, aquele colega médico que se motiva e se interessa, eu acho que enxerga aqui, vê uma história profícua como a tua, de um exemplo que ele pode eventualmente considerar nesse caminho. E como sempre eu falo, acho que quando tem um amigo brilhante, a gente fica 2 horas aqui, a 3 conversando e o tempo passa. Mas assim, eu acho que viram que a gente está encaminhando aí para o nosso finalzinho e a gente sempre convida nossos amigos a trazerem mais uma história enriquecedora aí, um caos médico. Divide uma história bacana com os nossos telespectadores da medicina, Ronald. Puxa, 30 anos é muita coisa, né? São muitas histórias. E como a gente estava brincando, algumas que a gente nem pode trazer para cá. Mas, assim, uma coisa que me marcou, né? Além da pandemia, onde eu acabei atuando como... Na pandemia eu fui paciente, eu fui médico à beira-leito, fazia o contato dos pacientes com seus familiares, então isso me trouxe muita coisa legal. Fui paciente depois, peguei, enfim, me senti na condição de paciente, todo mundo saiu transformado. Mas um pouquinho dessa época, um pouco depois, isso você vê, eu falando um pouquinho que estou apaixonado pelo SUS, já tinha tido algumas experiências parecidas lá na época dos Pimentas, né? Mas dentro desse modelo de cuidado centrado do paciente e de um modelo que eu trago muito, que é o escritório do paciente, né? Que é uma forma organizada de você trabalhar a experiência do paciente no dia a dia da instituição, e que me acompanha, um filho que me acompanha há mais de 15 anos, eu sempre faço uma pergunta, que é, no final, quando você faz a pesquisa de experiência do paciente, à beira-leito, você pergunta para o paciente o que importa para você. E aí você tem que estar preparado para as mais diversas respostas, desde, olha, eu quero comer um Big Mac hoje. E você vai. Então, quando você pergunta, você tem que estar disposto a realizar, né? Lá no Pimentas, a gente teve uma advogada, né? Que acabamos entregando a OAB dela, não sei se você lembra, da nossa época. Ela tinha se formado e não tinha recebido a carteira da ordem. E a gente acabou fazendo a entrega da carteira da ordem lá no Hospital dos Pimentas, né? Porque a experiência, o que importava para ela era aquilo, era receber a OAB. E lá no Ana Costa de Santos, né, quando eu lá estive, teve um caso que me transformou demais também, que foi o caso da Cris. E eu prometi para ela que toda vez que eu fosse falar de cuidado centrado no paciente, eu falaria sobre o caso da Cris, né? A Cris era uma paciente fora de possibilidades terapêuticas, né? Ela tinha uma doença oncológica já com múltiplas metástases, sistema nervoso central. E quando eu cheguei no quarto da Cris, eu mesmo perguntei para ela, né? Cris, o que importa para você? Ela me respondeu, quero me casar. Então, foi incrível isso, porque uma surpresa, né? Mas aí o hospital inteiro se mobilizou e já chegaram para mim com a data do casamento. Falaram, olha, o casamento da Cris vai ser no dia X de agosto. E aí foi uma coisa muito legal, porque isso gera... uma coparticipação, um sentimento de engajamento. E o que importava para ela era se casar. Então, assim, a gente fez um casamento no hospital. Que legal. E depois eu te mando o vídeo, depois se você quiser dividir com o público telespectador. O seu público telespectador. A gente fez um casamento, foi o casamento mais bonito que eu fui na minha vida, né? E um conseguiu o vestido, outro conseguiu o trompetista, outro conseguiu o padre, outro conseguiu a aliança, o dia da noiva. E não há quem não tenha saído... Minha filha cantou nesse casamento. Nossa, então, assim, cada um fez um pouco, deu um pouco de si, e não há quem não tenha saído transformado de uma experiência como essa, né? Então, acho que a partir do momento que você olha para o paciente de verdade, né, com interesse, você pega as pessoas no pior momento da vida delas, normalmente, né? E muitas vezes nem sempre você consegue curar, né?
Às vezes você só consegue dar conforto, e foi o caso da Cris. E eu prometi para ela, então tá aqui, que toda vez que eu fosse falar de cuidado sentado no paciente, eu sempre faço isso, eu lembro desse caso da Cris. Não é um caos engraçado, mas é um caos que... emblemático. Que transformou a todos, né? E eu acho que é um pouco sobre isso, né? Acho que a gente customizar essa experiência do paciente e nunca se afastar dos verdadeiros motivos pelos quais nós fizemos nossa opção profissional. Se a gente fizer isso, dá tudo certo. Muito bom, Ronald. Mais uma vez, assim, obrigado. Acho que vão ficar lições aí e reflexões para muita galera que hoje começa a escolher seus caminhos. Saber que esses caminhos podem ser diversos, que eles podem trazer muitos frutos e o principal, satisfação. Acho que hoje a gente tem que enxergar que a nossa atividade profissional ela tem que trazer satisfação e sentido no nosso dia a dia. Sentido, Rodrigo, é isso. Obrigado você, viu, pelo convite. Imagina. Um prazer. Muito bom te rever. Um grande abraço, viu? E os nossos telespectadores, em breve voltamos com o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Abração, Rodrigo. Obrigado. Abraço a todos.